Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar mais uma manhã aqui na casa do Senhor, né, queridos, para poder meditar na sua palavra e poder falar com você. Eu estou aqui, não vejo vocês, mas vocês estão me vendo, mas é um prazer poder estar aqui, queridos. E a minha alegria vai ser maior ainda quando eu ver todos aqui, glorificando, adorando o Senhor. Podemos dar um oi, abraçar, sem dar aquele soquinho, né? Mas poder compartilhar de uma forma melhor a nossa alegria de poder estar juntos. Amém? Glória a Deus, queridos. Bom, nós estamos comemorando 22 anos de comuna e para mim é uma alegria muito grande, queridos, porque já nesses 22 anos que eu estou aqui, eu, minha família, e é uma alegria poder estar junto com vocês, compartilhando de momentos bons, momentos difíceis, conhecendo novos irmãos. E essa alegria, querido, de viver tantos momentos juntos na casa do Senhor, levando a palavra de Deus, fazendo eventos, podendo compartilhar dessas coisas maravilhosas e a oportunidade que Deus nos dá. Não só de levar a palavra, mas poder fazer algo por alguém. E eu estava até comentando com o pastor que eu me lembrei de um momento que nós vivemos aqui na nossa igreja, que era um tempo, querido, que nós fazíamos sopas para poder levar à noite para as pessoas que necessitavam. Tinha irmãs que vinham aqui à noite, fazia aqueles caldeirão de sopa, e nós levávamos nas caixinhas de leite. Levava caixinhas de leite que os irmãos doavam, já traziam lavadas, limpinhas, e aí levavam à noite aquela sopa quentinha. Quando não era isso, nós tínhamos nossos irmãos que no dia de domingo iam às feiras buscar alimentos, doações. E quando acabava o culto, nós pegávamos uma sacolinha. Muitos irmãos, a maioria, acho que levavam uma sacolinha, irmãos, com verduras e legumes para a semana. Irmãos, era bom demais. Então, são tempos maravilhosos que a gente lembra do cuidado de Deus e do carinho daqueles que se preocupavam em poder fazer isso. Então, irmão, enquanto nós estávamos fazendo o culto, tinha uma turma lá embaixo na cozinha lavando os alimentos, separando, para que no final do culto a gente pudesse levar. Então, querido, era um momento maravilhoso que nós devemos guardar em nosso coração. E quando pudermos, irmão, voltar a estar compartilhando, fazendo novamente, né? Isso depende de cada um de nós, de ajuntarmos, de ver como são as nossas condições para poder estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos com esse tema esse ano que falamos sobre que é percepção. E o texto escolhido, né, para esse tema é os discípulos de Emaús, que está em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Então, queridos, eu estava vendo que percepção significa o quê? Que é um ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. Ou seja, nós podemos entender o que é certo e o que é errado, né? E três coisas que eu estive vendo, né, nesse texto falando sobre percepção, algo muito falando sobre o nosso visual, o social e o significado dele na área auditiva. Então, que o visual, que é através, né, dos nossos olhos, informações através dos nossos olhos. Social, o comportamento do indivíduo. E a auditiva, através de sons, que é a música, né? Então, nós vemos que cada um de nós, que nós percebemos as coisas de uma maneira. Isso depende de como nós estamos, como nós vemos, como nós vivemos e como nós cremos também. E a nossa vivência, nós passamos por muitas situações onde nós nos decepcionamos com pessoas, com a vida, sofremos perdas, ficamos tristes com tantas coisas que podem acontecer. E nós perdemos o foco de como devemos caminhar, confiar na nossa vida terrena, no nosso dia a dia, como nós temos confiado. Então, que nós estaremos usando as experiências dos discípulos de Emaús. Amém? Então, eu gostaria de estar lendo o texto que está em Lucas, né? Como eu já falei, em Lucas 24,
a partir do versículo 13 ao versículo 35. Para aqueles que ainda não conhecem, né, vão poder seguir e entender, porque é um texto maravilhoso. Que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Amém? Bom, querido, nós vemos aqui, como nós lemos, nós falamos de 2 discípulos que caminhavam próximo da tarde para a noite, né? E falavam do grande e triste acontecimento da morte de Jesus. Falavam sobre o evangelho que eles conheciam, né, das promessas, de tudo aquilo que eles aprenderam, daquilo que eles ouviram, né, e conheciam. Mas agora, no momento que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam vivendo, deixaram de enxergar, né, por causa que a tristeza do acontecimento, da morte de Jesus, querido, trouxe um abatimento muito grande aos discípulos. Não só aos discípulos, mas aos demais pessoas. É o povo que seguia Jesus, aquele que conheceu Jesus, que andou com ele, que conhecia ele. Então, foi algo muito pesado para eles, porque eles não veriam mais Jesus, eles não estariam mais juntos, eles não estariam compartilhando de momentos maravilhosos. E isso trazia angústia e tristeza na terra e para cada um deles. Então, eles caminhavam e falavam sobre o evangelho que conhecia, sobre as promessas, mas agora ele só enxergava a sua dor, né? A tristeza, a perda desse amigo, e as suas expectativas e esperanças se acabaram, porque ele esperava que ele fosse o Redentor. E agora, nesse momento que eles estavam vivendo, eles não conseguiam
entender, não conseguia lembrar daquilo que eles já tinham ouvido e aprendido da palavra de Deus. Mas antes de continuar de falar deles, querido, eu gostaria de ler, de falar sobre, em João capítulo 20, versículo 15, que fala de Maria Madalena. Jesus encontra Maria Madalena chorando, triste, procurando saber o que havia acontecido com Jesus. Porque quando Jesus morreu, já fazia 3 dias, e elas foram ao sepulcro, foram olhar, e Maria chegou lá, viu os anjos, como nós acabamos de ler, eles viram o anjo, mas não viram Jesus. E o desespero delas foram maiores, porque ela agora não viu o que tinha acontecido. Eles não lembravam do que a palavra de Deus já tinha dito a eles, do que Jesus já tinha dito a eles. Então o desespero veio. Então você imagina, irmã, Maria Madalena começou a se desesperar. Eu fico imaginando uma Maria Madalena aos berros, né, irmão? Gritando: cadê Jesus? Onde ele está? Porque como que o corpo estava desaparecido e o seu desespero era grande. E é tanto que quando ela vai procurar saber de onde está Jesus, Jesus já se aproxima, já vai chegando. E ela não percebe Jesus. E ela pergunta para Jesus, pensando que Jesus era o jardineiro. Se você sabe onde é que está o corpo, fale para mim onde está, né? Procurando saber o que tinham feito do corpo. Então, nós vemos nessa passagem de João, capítulo 20, versículo 15, onde Maria Madalena se confunde Jesus com o jardineiro. Ela olha para Jesus, mas não reconhece Jesus. Então, nessa caminhada, nós também vemos João, capítulo 21 e versículo 4, que fala da pesca maravilhosa. Amém? Então, nós vemos aqui que nesse texto, ao amanhecer, Jesus estava na praia. E eles não reconheceram Jesus quando Jesus chegaram perto dele, quando os discípulos foram pescar. Eu gostaria de estar lendo esse texto de João, capítulo 21 e versículo 4. Vamos lá. Que diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Quanto peixe, hein, irmão? Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Irmãos, de princípio, eles não perceberam que eram Jesus. E Jesus sentou, né? Fizeram uma fogueira, tinha os pães, os peixes, tudo lá, tudo assando, tudo gostosinho. Ninguém teve coragem de perguntar quem era ele. E nós vemos que nesses 2 textos, querido, no momento das dificuldades, no momento da situação, ninguém consegue lembrar que Jesus em todo tempo estará conosco. Em toda situação, o Senhor Jesus estará conosco. Então, voltando para o texto de Emaús, nós vemos que eles falavam sobre o Evangelho de Jesus, que conheciam as suas palavras, mas agora eles não conseguiam entender o que estava acontecendo.
O seu coração só conseguiu entender e focar naquilo que estava acontecendo, nas suas dores, nas suas dificuldades. E nós aqui, queridos, no nosso dia a dia, nós somos assim. Nós, no momento das nossas dificuldades, nós cremos, nós falamos de Jesus, mas há momentos, é como se Jesus estivesse tão distante de nós, como se nós Ele não estivesse nos ouvindo, nos escutando, nos momentos, nas dificuldades que nós estivéssemos vivendo. E Jesus pergunta, quando os discípulos estão pescando: filhos, vocês têm algo para comer? E eles dizem não. Jesus responde: joga a rede. Vai direto lá no barco, pega a rede, joga do lado direito, que vocês vão ter o alimento que vocês precisam. Que coisa maravilhosa. Eles estavam falando com Jesus, queridos, mas não estavam percebendo que Ele estava tão perto, mais do que podia imaginar. Nós não conseguimos ver Jesus com nossos olhos, queridos, mas podemos sentir a presença dEle na nossa vida, alegrando o nosso coração, trazendo paz, trazendo refrigério, renovando as nossas forças, alegrando o nosso interior com a sua presença, falando: olha, eu estou aqui, eu estou perto de você. E eles lançaram a rede, e quando trouxeram a rede veio, querida, carregada de peixe, cheio de alimento, cheio de coisas que eles necessitam de. Ó, irmão, eu falo, às vezes eu brinco em casa, mas eu falo assim que naquela época o povo tinha muito ômega 3, porque o que comia de peixe não era demais, era muito peixe, né? Então eram as pessoas que tinham muita saúde. Então nós vemos aqui que coisa maravilhosa, querido. O Senhor veio e se aproximou deles e veio suprir as necessidades para o seu corpo. E além disso, Ele ainda também vem sempre trazendo alimento, que é a palavra, que é a paz, que é o consolo, que é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. E nós vemos aqui que Jesus continuava cuidando deles. E já fazia 3 dias que Jesus havia ressuscitado. Jesus já tinha levantado, ressurreto, já estava voltando a aparecer para os seus discípulos, aparecendo para Maria Madalena: avise lá que eu já estou vivo, que eu estou presente em todos os momentos. Como é maravilhoso, querido, nós sabermos que nós temos um Deus poderoso que está em todo o tempo ao nosso redor, e nós não devemos esquecer disso. Por mais que a nossa dor seja difícil, por mais que a caminhada esteja difícil, por mais que você não tenha as dificuldades, esteja na sua limitação, não esquecer que o Senhor está conosco. Ele falou que Ele iria, mas deixaria o Consolador, que Ele estaria presente em todo o tempo da nossa vida. E continuando, querido, falando desses discípulos de Emaús, e eles continuaram andando com Jesus, né? Então eles começaram a andar na sua caminhada, já fazendo a tarde para a noite. E aí um deles, Cleopas, pergunta a Jesus sobre os últimos acontecimentos, porque Jesus foi chegando, foi perguntando por que eles estavam tristes, por que eles estavam chorando, por que estavam tão abatidos. E eles perguntam, para Jesus: ué, você não sabe o que está acontecendo? Parecia que Jesus, estava fora da realidade do que estava acontecendo, está desatualizado. E nós vemos aqui que Jesus, o que aconteceu? E eles começam, querido, a falar para Jesus tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que tinha acontecido, que nós lemos aqui na palavra de Deus, os acontecimentos. E eles estavam angustiados, tristes. E Jesus ouvia tudo aquilo que eles estavam falando. E nós vemos o que eles estavam, nesse momento, que nenhum deles ainda reconheciam que Jesus estava perto. Eles não reconheceram Jesus de nenhuma forma e nenhuma maneira. Eles não conheceram Jesus nem pela voz, eles não conheceram Jesus pela forma de falar. Eles se alegravam
quando falava, porque assim somos nós, quando nós nos reunimos, quando nós meditamos na palavra de Deus, ou quando levantamos algum assunto que trazem a palavra de Deus para a nossa vida, na medida que conversamos, que um expõe, que o outro fala, aquilo começa a ser um momento tão prazeroso, tão gostoso, o nosso coração se alegra, porque a palavra de Deus, ela alegra o nosso coração. E nós vemos aqui que eles falam, que os corações deles ardiam quando ouvia a palavra de Deus. Quando ouvia Jesus falar, o coração deles se alegrava. Como o nosso coração se alegra quando o Espírito de Deus fala conosco. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus e colocamos, expomos nosso interior, as nossas necessidades diante dEle. Quando nós falamos, Senhor, eu quero que essa manhã, esse dia seja um dia onde o Espírito de Deus renova a minha vida. E que as situações que estão me rodeando, as situações que estão acontecendo aqui fora, não venham me derrubar e nem abater a minha vida. Mas que o meu coração esteja sendo renovado pela tua palavra, porque o Senhor falou que estaria conosco em todo o tempo. Então, querido, a alegria do Espírito de Deus renova nossas forças, porque quando nós estamos com Ele, nós somos renovados pela palavra. E agora os discípulos, queridos, começam a falar com Jesus, contando a história, como se Jesus não soubesse de nada, né? Por quê, queridos? Porque ele estava tão distante daquilo que eles já haviam ouvido, e a tristeza está dando que as coisas que eles aprenderam estavam lá atrás, né? Não reconheceram Jesus, por quê, queridos? Porque Jesus, a última vez que eles viram a Jesus, Jesus estava num aspecto, querido, muito triste, né? Estava machucado, com um corpo totalmente detonado, né? Todo desfigurado. A lembrança daquele momento que eles tinham de Jesus não era daquilo que ele era enquanto estava vivo, mas uma lembrança triste, angustiante. Então, as expectativas, meu Deus, como que Jesus já está desse jeito, agora foi embora, o que será de nós? Então, a lembrança que eles tinham é essa. Mas Jesus veio de uma forma diferente, não veio naquela só, Jesus já estava mudado, Jesus estava com um aspecto diferente. Mas nem assim eles conseguiam entender a voz de Jesus e as suas palavras. Jesus falava, começou a conversar com eles na sua caminhada. E eles também não percebiam. Então, os corações deles se alegravam com aquilo que Jesus estava falando, porque era Ele que estava falando com eles. Mas eles não tinham ainda percebido essa chegada. Então, querido, nós vemos como nós precisamos estar, querido, atentos à voz do Senhor Jesus, né? Porque às vezes algumas dificuldades e as decepções impedem-nos de perceber que Deus está naquele momento com a gente. Quando estamos bem, precisamos do Senhor. E quando estamos ruins, também precisamos dEle. Mas nós temos que sentir, crer, ter certeza que o Senhor está conosco. Então, nós vemos aqui, vamos ler o versículo 25 e 26 de Lucas, né, que ele diz assim. E ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus começou a contar e falar tudo com eles. Eles já sabiam, mas, será que você precisa entender de vez em quando Jesus puxa a nossa orelha, né? Chama a nossa atenção. Você esqueceu que eu falei que eu ia estar com você? Você tem buscado você tem chamado para me ficar perto de você? Você tem ouvido a minha voz? É isso que nós temos que entender, querido. Que o Senhor Jesus, Ele está conosco. Ele falou que Ele ia, mas Ele ia deixar o Consolador. Ele estaria conosco em todo o tempo. Eu sempre me apego a isso. O Senhor está comigo em todo o tempo. Não importa onde eu esteja, como eu esteja, Ele estará comigo. Mesmo nos momentos da nossa fraqueza, mesmo nas nossas falhas, querido, Jesus ainda continua conosco. Porque o que seria de nós se Ele não estivesse perto de nós, se Ele não estivesse nos ouvindo? O que seria de nós?
Mas essa misericórdia, esse amor tão grande que Ele tem por mim e por você, em todo o tempo Ele está conosco. Então nós vemos aqui que a tarde já havia chegado, já estava anoitecendo. Eu já começava a imaginar, irmã, a estrada, aquele caminhozinho, sem muita luz, né? Sem muita claridade. Eu não sei se eles andavam com uma lanterninha, uma velhinha, ninguém falou nada. Mas eu não sei. Mas a lua, né, clareava o caminho deles. E nós podemos ver, querido, que no escuro a gente vai ficando mais difícil de enxergar. Se a tarde estava chegando e ainda tinha uma claridade, eles ainda não tinham entendido e percebido Jesus, imagina a noite. E Jesus, na sua caminhada, né, quando ele estava andando, Jesus, ele já chegando já no povoado, né, Jesus fez como se ele estivesse indo para mais longe, mais adiante. E os discípulos falam: fica conosco, entra, venha pousar, entra conosco. Então, eles eram muito hospedeiros, né? Então, chamou Jesus para entrar, para descansar. E Jesus, ali naquele momento, entra e, ao sentar à mesa, Jesus dá graça e reparte o pão. E nesse momento que Jesus reparte o pão, nesse momento que Jesus ora, que dá graça, os olhos deles abriram, os olhos deles enxergam que quem está ali é Jesus. Irmão, que a gente não deixe que as situações do nosso dia a dia, não deixemos de crer no Senhor Jesus e saber que aquele que você conheceu pode todas as coisas na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece, é no Senhor. Até aquele momento, querido, ninguém conhecia. Às vezes, a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa. Se fica anos sem ver, as pessoas mudam. As pessoas envelhecem. Se é criança, cresce, fica diferente. Muda seu aspecto, suas feições, seus traços. E a gente olha e fala: nossa, como está bonito, quanto tempo. E às vezes a pessoa chega, você não lembra, mas na hora que ela fala alguma coisa, um jeito, alguma pergunta, a voz, aquilo traz a sua memória, a lembrança daquela pessoa. E você lembra dela. Jesus, querido, nós temos que estar lembrando dele em todo o tempo. Ele tem que estar pertinho de você. Você tem que ouvir a voz dele em todo o tempo, conversando com você, falando com ele. Fale com ele todo dia, convide ele para estar à mesa, que nem esses discípulos falaram. Jesus, vem aqui, entra. Eles não sabiam ainda, mas entra. Vamos dar descanso para quem está viajando, para o estrangeiro que está viajando. Fique aqui conosco, venha comer conosco. E foi nesse momento que seus olhos abriram, porque até aquele momento eles nem tinham reconhecido ele. Será que eu tenho reconhecido Jesus como ele é? Como eu tenho visto Jesus na minha vida? Será que eu tenho a certeza que ele tem cuidado de mim? Porque tem hora que o coração vacila, o ser humano dele vacila demais. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor Jesus, nós temos que estar confiando que em todo o tempo o Senhor está ouvindo o seu coração, o Senhor está ouvindo o teu interior, aquilo que tem angustiado o seu interior, aquilo que tem afligido por motivos que eu não sei, mas cada um tem os seus motivos para poder chegar até o Senhor, para falar e saber que talvez o Senhor pense que o Senhor está demorando, ou que ele não está ouvindo. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe até onde está a sua dor, onde está a sua aflição. Mas nunca, querido, em nenhuma situação, deixe de crer que o Senhor Jesus está perto de você, que Ele está conosco. E que você possa estar sempre atento ouvindo a voz do Senhor. Nós
ouvimos a palavra de Deus, querido, a semana inteira. Nós temos devocionais a semana inteira. Nós temos em todo o tempo procurado estar perto um do outro, através da internet, ou, meditando na palavra, trazendo devocionais de incentivos. Tudo, querido, dentro da palavra de Deus. Não que nós possamos inventar, mas o que nós trazemos é tudo que vem dentro da palavra do Senhor como força e incentivo para a minha caminhada. E nós não devemos esquecer que Ele está perto de nós. Então, o que acontece? Nós, às vezes, querido, deixamos de reconhecer Jesus. E Ele vai ficando tão distante de nós, e nós agora não reconhecemos mais a Jesus. E o que eu quero nessa manhã dizer é que Jesus está no controle de todas as coisas. Que Ele está conosco em todo o tempo. Eu sempre falo para os meus filhos, olha, nunca esqueça, seja qual for a dificuldade. Olhe aonde você erra, onde está errado, mas coloque tudo na mão do Senhor Jesus. Peça para Ele dar direção para você. Fala para Ele visitar o seu interior. Fala para Ele limpar a angústia do seu coração. Fala para Ele arrancar aquilo que não é bom. Fala para Ele, chama Ele. Vem, Senhor Jesus, deitar comigo. Senhor Jesus, vem aqui comer comigo. Jesus, vem ouvir a minha voz. Eu preciso do seu socorro. O Senhor quer ouvir você. Os discípulos estavam angustiados, eles estavam tristes. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Ele falava assim, você está esquecendo daquilo que você já ouviu? Das palavras do Senhor Jesus. Traz ela de volta para a sua caminhada. Caminha com Ele, com essas palavras de vida, que renova o nosso coração e nos traz a esperança de saber que Ele está conosco em todo o tempo. Nós sabemos que, antes de mais nada, nós somos pecadores, né? E Jesus, Ele quer estar conosco todos os dias. A palavra de Deus diz assim, Ele diz, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Jesus veio, querido, para salvar o que estava perdido. Eu estava perdido, nós estávamos perdidos. E Ele veio, precisava que Ele se doasse, que Ele passasse esse momento de sacrifício, de dor, por minha causa e por sua causa. Por isso eu não posso esquecer do sacrifício que Ele fez por mim e das suas palavras. Então, querido, em todo o tempo nós que Jesus está conosco. Cada vez, querido, que aparece uma situação na terra, no mundo, as notícias, tudo é focado só naquilo. É como se mais nada acontecesse. Mas outras coisas estão acontecendo na terra. Mas o foco é só aquele. E aí a gente também acaba focando na mesma coisa o tempo todo, e não deixamos renovar a nossa mente. Em saber que as coisas podem estar difíceis, aquele é o problema. Eu vou procurar fazer o melhor para poder me cuidar. Eu vou fazer o melhor para poder ajudar o próximo. Eu vou poder fazer as coisas com uma certa cautela, mas nunca esquecer, querido, que quem está no controle da nossa vida é o Senhor Jesus. Deus está nesse controle em todas as coisas da nossa vida. Ele veio para salvar, querido, o que estava perdido, eu e você. E a sua misericórdia e o seu amor alcançou a minha vida. E você aprendeu a ouvir essa palavra que restaura. E quando nós colocamos ela em prática, meu querido, fica muito mais fácil de nós caminhar. Quando nós caminhamos com Jesus, trazemos Ele para andar conosco, fica muito mais fácil, irmão. Fica muito mais fácil. Porque o Senhor, Ele vai lá, querido, Ele traz paz no seu coração. Se há uma coisa que nós necessitamos é de paz no nosso interior. E sentir essa palavra do Senhor Jesus arder em nosso coração. Ou seja, trazer alegria. Quando eu abro e leio a palavra do Senhor, ela traz vida para mim. Ela se renova na minha vida. E o Evangelho de Jesus, querido, esse Evangelho maravilhoso, ele tem que deixar de ser só uma história, mas que nós possamos viver essa palavra, porque ela aconteceu e agora eu trago ela para a minha vida,
para que eu possa andar. Eu lembro de um dos estudos que nós fizemos numa quarta-feira com as nossas irmãs, onde Jesus onde falava que Jesus, quando ele estava orando, no momento da sua crucificação, quando ele sabia que ele ia passar por tanta angústia, por tanto sofrimento, ele até naquele momento de oração, ele se lembrava de nós, ele se lembrava de você, ele se lembra daqueles que estão nascendo. Que coisa mais maravilhosa! Em tanta angústia, em tanta dor que ele ia passar, ele ainda se preocupava com o futuro nosso, com o seu futuro, que tem que estar entregue nas mãos dele. Que nós possamos, querido, viver essa palavra, porque ele tem, né, reservado para nós um futuro de vitória, um futuro vitorioso. E confiarmos e crermos na sua promessa, que é isso que a palavra do Senhor Jesus nos fala. Vamos ler em Lucas mesmo 24, no versículo 49. Vamos dizer aqui, Lucas 24. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder de Deus. Que nós possamos estar firmes, querido, na palavra do Senhor Jesus, naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que Ele nos falou. Fortalecidos nele, porque Ele está conosco. E nós temos que entender, nós temos que compreender que o Senhor, querido, Ele deseja que você confie nele, nas suas palavras, nas suas escrituras, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos sentir esse cuidado, esse afago, esse amor de Deus em nossa vida. Imagine a alegria desses discípulos quando eles perceberam que era Jesus. Maria Madalena, quando viu Jesus, Jesus falou, olha, agora vai lá e avisa. Você imagina, irmãos. Eu acho que ele deve ter pegado uma pessoa bem certinha, ela devia falar pra caramba. Então ela saiu, irmãos, falando, espalhando que Jesus estava vivo. E isso trouxe vida, alegria para eles. Então, querido, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está te vendo, Ele está me vendo. Ele sabe a nossa dificuldade, Ele sabe a minha caminhada. E Ele conhece os meus emocionais também. O emocional desses discípulos do povo estava abalado, irmãos. Acho que o povo estava tudo depressivo. Jesus conhecia, sabia como eles estavam, como ser humano, mas Ele falou que estaria conosco e Ele falou que em todo tempo Ele ia cuidar de nós. Até o dia que Ele vier nos buscar, Ele vai estar conosco. Vamos ler em Filipenses, querido, capítulo 1, versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Querido, que nós possamos agora fazer o que Ele nos ensinou, levar a palavra de Deus, para aquele que está angustiado, para aquele que está triste. Então, querido, você, palavra de salvação, que fala, Jesus está vivo, Ele não morreu. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então, queridos, que nós possamos levar essa palavra de amor, que nós possamos, antes de também levar, de crer na sua palavra. Ele está comigo, Ele está caminhando comigo, Ele está cuidando das minhas coisas, Ele está cuidando, Ele está sendo a provisão para a minha vida e alimentando a minha alma, alimenta a sua alma com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que meditar na sua palavra, nas suas escrituras, porque ela, querido, nos traz vida, alimenta a nossa alma, o nosso coração, e a gente começa a ver as coisas de uma forma diferenciada.
Porque, querido, quando nós vemos as coisas acontecendo aqui fora, nós vemos essas guerras, irmãos, em Israel, dos palestinos. Que coisa triste, irmão, que coisa triste. Nós temos que orar ao Senhor por essas vidas. Tantas pessoas sofrendo, angustiadas. Tantos lares sendo destruídos, vidas, crianças, irmãos. É muito triste ver uma situação dessa. Então, querido, nós temos outras coisas também que está preocupando. Então, vamos orar ao Senhor, vamos nos alegrar. Irmão, eu brinco na minha casa. Eu falo assim, alguém sumiu, alguém desapareceu? Ainda não. Então, Jesus ainda está chegando aí, está chegando. Eu ainda estou aqui. Eu brinco, irmã, em casa assim, falando assim essas coisas. Por quê, querido? Porque eu estou esperando ir no Senhor. E eu falo, Jesus, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha mesa, o Senhor está no meu quarto, o Senhor está na minha despensa, o Senhor está onde eu estiver, em tudo que eu tenho, na minha vida, no meu coração, o Senhor está cuidando de mim. E eu espero em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti, dia após dia, até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Então, querido, essa é a palavra do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Jesus está conosco. Você não está sozinho. Nós só temos que perceber que Ele está do nosso lado. Eu tenho que entender, Ele está pertinho de mim. Será que eu tenho percebido isso? Às vezes, em algum momento, a gente passa despercebido e Jesus vai ficando lá atrás. Traz Ele para perto de você. Faz que nem um estrangeiro. Entra, Jesus. Entra porque eu estou precisando nesse momento da Tua presença. Entra no meu coração, renova, alegra. As Suas palavras vêm alegrar o meu interior. E eu possa me regozijar e olhar lá fora e ver as coisas de uma forma diferente. E é isso que o Senhor Jesus quer da nossa vida. Que nós nos alegremos dEle. Que possamos levar a palavra do Senhor Jesus a todos. E fazer aquilo que Ele colocou como discípulo. Né? Levar a palavra à humanidade, levar as pessoas que estão, quando alguém chegar perto de você, você tem essa palavra de vida. Jesus é vivo, Jesus ressuscitou. Ele quer trazer um tempo novo para você, é isso que Ele quer. Trazer um tempo novo para mim e para aqueles que não conhecem, quando nós levamos essa palavra de vida a eles. Então vamos convidar Jesus para andar nesse caminho. Fazer que nesses discípulos, encontrar com Jesus e deixar Ele trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Amém, queridos? Eu gostaria de estar orando com você. E antes de ir, depois também quero que os meninos dêem uma olhadinha no chat se tem algum pedido de oração, tá bom? Então eu gostaria de estar orando agora para que o Espírito Santo de Deus, querido, venha estar renovando as minhas forças. Porque eu sou igual a você, querido. Há dias difíceis, mas eu sempre falo, Senhor, eu nunca quero perder a minha fé em quem eu acredito, em quem eu creio. Que o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor está comigo, Senhor. O Senhor está perto de mim, eu quero sentir a Tua presença. Chame Ele, convida Ele. Jesus, eu quero sentir a Tua presença. E eu tenho certeza que o Senhor estará te ouvindo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus, por esse tempo. Oh Deus maravilhoso, por a Tua palavra ter alcançado a minha vida, a minha família. Pela Tua palavra que alcançou, Senhor, e tem alcançado este lugar aqui no Parque Bristo. Jesus, por nós termos na nossa caminhada tido experiências contigo, Senhor, assim como os discípulos de Emaús, quando estavam andando no caminho, os pescadores. Jesus amado, de poder sentir o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua presença em nossa vida. Obrigado, Jesus. E eu creio que o Senhor, a cada dia, a cada manhã, quer estar presente em minha vida. Pai querido, vem visitar o lar de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Seja qual for a sua dificuldade. Jesus, seja qual for o problema que está vivendo. Jesus, seja qual for a enfermidade.
Seja qual for a dúvida, Senhor Jesus, ele esteja agora sendo sanado em nome de Jesus. E a tua presença, Senhor, venha contagiar o coração dos teus filhos, assim como o Senhor foi com os discípulos, Senhor. Quando o Senhor falava, as suas palavras ardiam em seu coração. Que nós possamos estar querendo ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos estar meditando na tua palavra, buscando a tua presença, nos fortalecendo num Deus todo-poderoso que pode me alcançar aonde eu estiver e da maneira que eu estiver. O Senhor pode me alcançar e alcançar aqueles nessa manhã que estiver dentro da sua casa, nos hospitais, Senhor Jesus. Tem de misericórdia e vem, Jesus, com o teu Santo Espírito. Jesus, trazer paz, trazer renovo e vida, Senhor, para aquele que está com o seu coração angustiado ou muitas vezes tem, Jesus amado, sentido fragilizado, sem força. Que o Senhor Jesus possa estar, Senhor, nesta manhã, visitando a vida de vocês, visitando cada coração, Senhor, assim como o Senhor fez com esses discípulos. Chegue, Jesus, até eles e traga, Senhor Jesus, a alegria e a força que eles necessitam. Pai, cuida de nós, Senhor, manifesta a tua cura, manifesta a tua bênção sobre a vida do teu povo. Jesus amado, visita, Senhor amado, o povo de Israel, tem de misericórdia, Jesus. Ó Deus de vida, de crianças, Pai. Oh Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. O homem não entende, Senhor amado, mas o Senhor é aquele que está cuidando de tudo. E as suas misericórdias são grandes para a nossa vida. Senhor, vem estar fortalecendo nessa manhã aquele que está fraco. Cobre com tua presença e com tua graça, Senhor. E renove as forças, Senhor. E que nada possa, Senhor, nos afastar de ti, mas que nós possamos estar sendo fortalecidos pela tua palavra e pelo seu Santo Espírito. É o que nós pedimos nessa manhã e eu te peço, Senhor, que a tua presença esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?